Boa tarde, 16ª FESTUR. Estamos aqui agora para a gravação do podcast com os nossos presidentes da FESTUR, desses 30 anos da realização da primeira festa. Eu quero agradecer a presença aqui dos presidentes desta tarde. Eu sou a Katia Hoffmann, eu sou jornalista e vou conduzir hoje essa conversa com os nossos presidentes. Primeiramente, eu quero registrar também a presença das nossas soberanas, a Alice, a Ana e a Kelly, que têm abrilhantado esse evento aqui em Salvador do Sul. Hoje estamos aqui muito alegres de poder contar com a presença de vocês para poder relembrar um pouco a história da FESTUR. Porque a FESTUR hoje ela existe e ela é forte na nossa região graças ao trabalho de cada um de vocês. E por isso eu gostaria de conversar inicialmente com o nosso presidente da atual legislatura, 16ª edição, com o Henrique, para ele contar um pouquinho, né? Ele é o presidente mais jovem da FESTUR, já teve, e já assumiu esse desafio e de uma forma muito brilhante. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Cati. Boa tarde muito especial às nossas soberanas e também, essencialmente, a todos os presidentes que já coordenaram a nossa FESTUR, a Festa do Turismo, o maior evento de Salvador do Sul, que agora em 2025 completa 30 anos, 3 décadas de muita cultura, desenvolvimento econômico, fortalecendo a nossa hospitalidade, que aliás Salvador do Sul tem de sobra. Então, neste ano pensamos em uma FESTUR para todas as idades, uma festa para a família, uma festa mais enxuta, com um grande abraço da comunidade. A gente tem sentido um engajamento muito forte da nossa indústria, do nosso comércio e da comunidade como um todo. E quando falamos em 30 anos de história, eu gostaria de agradecer a todos os presidentes. Ontem a gente fez a galeria dos ex-presidentes da FESTUR, que está situada na OMA, na nossa Oficina Municipal de Artes, e hoje então a gente está realizando esse podcast, valorizando toda a história dos presidentes. E o que eu posso passar a todos vocês que estão nos acompanhando? Ser presidente da FESTUR não é uma tarefa nada fácil. A gente corre, o celular não para, a gente não dorme. Estão aqui os presidentes de prova e também vão colocar um pouquinho de como são as rotinas, o dia a dia, o cotidiano de liderar uma festa dessa magnitude, desse tamanho. Uma FESTUR, ela não envolve somente a feira, somente cuidar das soberanas, somente alinhar a programação musical. Ela envolve muitas questões e a gente tem que ter responsabilidade e compromisso de conduzi-las da melhor maneira possível. E eu diria que o que a gente mais precisa é preparo psicológico para sempre superar os desafios durante a FESTUR. A gente sabe que não é nada perfeito, aliás, nada da vida é perfeito, somente Deus. Então a gente tem que estar aí disposto a superar os objetivos. Então quero agradecer do fundo do coração esse excelente momento aí, valorizando toda a história de todos os presidentes da FESTUR. Henrique, só para complementar, além desse desafio de estar encarando aí a 16ª FESTUR, você também trouxe uma nova cara para a FESTUR. Como é que tem sido essa escolha, né, de tornar a festa mais aberta e mais para a nossa propriedade? Quando a gente começou a pensar a 16ª FESTUR, a gente tinha um pouco de receio em mudar um pouco esse layout da festa. Por exemplo, aqui os nossos estandes, né? Vocês são acostumados a ver o ginásio lotado com mais de 100 estandes. Nessa oportunidade aqui a gente fez somente 57 estandes. A gente valorizou mais o nosso público de Salvador do Sul e região do Vale do Caí. Aproveitamos esse outro espaço do ginásio para valorizar a nossa Associação dos Amigos da Oficina Municipal de Artes, a OMA, que hoje é uma das maiores riquezas culturais, tanto do estado do Rio Grande do Sul e me arrisco a dizer do Brasil. A gente tem mais de 40 oficinas na OMA, onde passam mais de 1.200 alunos semanalmente, com oficinas de teatro, dança, música, esporte, e todos eles também estão se apresentando nesse espaço. E também falar da programação musical, que nessa oportunidade a gente não tem show nacional. Embora a gente tenha uma programação
completa no sentido do bailão e outros gêneros musicais, né? Bandas como Rainha Musical, Hoje Corpo e Alma, Brilha Som, Pandora, Gleduran, Musical São Francisco, Destaque Nacional, a nossa dupla local, Yasmin e Maurício, que também faz sucesso por onde passa, e principalmente as nossas apresentações locais, dos nossos talentos salvadorenses que estão sendo realizados tanto aqui no ginásio como lá no palco principal. Então a gente está muito feliz. A gente não tem ainda o resultado de ontem concreto, né, no papel, mas pelo que a gente ouve, assim, já foi um sucesso no primeiro dia e a gente planeja que a festa continue dessa forma até o domingo. Então aproveito para convidar a todos que estão nos prestigiando a continuar vindo à nossa 16ª FESTUR, que vai até domingo então. Muito obrigada, Henrique, pela sua colocação. Isso nos deixa ainda mais animados porque tem muita festa pela frente. Eu gostaria agora de passar e contar, assim, fazer um grande retorno ao passado e pegar aqui o presidente da festa mais antiga, que é o presidente da 5ª FESTUR. E temos aqui o Marco Weber. Marco, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi a experiência de estar à frente da FESTUR naquela época e o que tu guarda de memória mais importante da sua edição. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui com essa enorme gama de presidentes e experiência no sentido de valorizar Salvador do Sul, parabenizar o Henrique por ter aceitado o desafio e a todos aqui presentes, a senhora secretária, os demais colegas, as soberanas e o público que está nos assistindo. Realmente a festa, como está estruturada, tem um pouco a ver com uma quinta. A gente estava conversando já sobre isso, né? E eu parabenizei a equipe organizadora, porque naquele momento também se tinha um plano assim, uma ideia de voltar a festa para quem é da região aqui, né? O valor da festa é o quanto mais ela agrega para a região, né? E aí, nesse sentido, eu quero dizer que está muito boa a festa, com a programação, com a participação da comunidade, e com certeza a festa vai continuar um sucesso até domingo. A experiência que eu tive foi, vou ter que contar uma, da gente participa em todas as etapas, né, Henrique? E ontem, passando pelos estandes, uma pessoa que veio lá em 2005 me abordou, veio me dar um abraço. Então a gente, com os desafios, a gente também faz tantas amizades, né? Organizando uma festa com uma equipe boa como vocês têm. E na nossa época também eram secretários envolvidos, Emater envolvido, a gente visitando a região para que participassem, promovendo. E o propósito da festa para a comunidade é essa, né? O engajamento para que a região seja valorizada como é um polo aqui da região do Vale do Caí, Salvador do Sul, os demais municípios aqui. Então já está vendo, é um sucesso. Parabéns a todos que estão participando, com os colegas aqui e a população. Convido a todos para que venham assistir e participar das programações da FESTUR, que está um sucesso. Obrigado. Muito obrigada, Marco, também pela sua contribuição pela FESTUR. Eu vou pular agora para a nossa primeira presidente mulher da FESTUR, que é a nossa querida Darina Elizabeth Heinz, que foi a presidente da 6ª FESTUR, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre essa alegria de ter sido a primeira figura feminina presidindo a nossa festa, né? E também contar um pouco da sua experiência na realização da 6ª FESTUR. Boa tarde a todos. A Cátia, por promover esse podcast, parabéns. Também ao público que assim, nos assiste, muito importante essa participação do público também. E nossas soberanas, que estão comigo, estão fazendo, estão divulgando a nossa festa, né? E também cumprimento a todos aqui, os presidentes, e principalmente abrir um parênteses, Cátia. Em 95, na primeira FESTUR, eu já fiz parte da comissão organizadora do então prefeito João Canese Hoffmann. Então eu tenho muita gratidão e nesse momento que despertou Canese para poder já iniciar, né? E eu sempre digo assim, a FESTUR, se ela até hoje, Henrique, nosso vice-prefeito e presidente da 16ª,
Se a Festur ela é grande, é porque ela iniciou grande. Então, parabéns aí para o prefeito na época, João Canizzi Rota. Foi um evento muito interessante na época, Cátia, então isso vai ter que ser lembrado. E dizer para vocês que é um orgulho muito grande, até por ser escolhida mulher, que aí a gente, né, pode dizer, não, mas poderia ser outra pessoa. Não, fui eu. Então eu fico muito agradecida e dizer assim, que eu tenho algo assim que eu quero destacar da Sexta Festur. E a gente, quando fui escolhida presidente da comissão, e aí dizer também que a festa, ela dá certo, o Henrique falou que se tem uma boa comissão atrás de ti, né? Então isso acho que todos concordam aqui. Eu quero também falar em nome dessa minha comissão, que muito me apoiou. As soberanas da época também, Cláudia Rocha, a Marida Garcerim e a Liliane Or, que muito nos prestigiaram na época. Bom, o que me fez pensar, no momento que eu fui escolhida presidente, Cátia, foi compartilhar com a minha família, com meus filhos. Aí eu perguntei, eles somos jovens, e perguntei assim, qual é a ideia que vocês têm para mim, para eu poder fazer uma boa Festur, né? E a minha filha, de profissão também jornalista, né? Então ela prontamente me perguntou que dia vai ser o lançamento da festa. Aí eu falei, como assim? Não, toda grande festa tem que ter um grande lançamento, que através desse lançamento vai mostrar o que está por vir. E eu gostei muito dessa ideia dela, Camila Reinaldo, e realmente eu trouxe para a nossa comissão na época, e todos imediatamente acharam bacana. A gente fez um grande evento, cara. A gente reuniu, enfim, os jornais, toda a mídia, e tivemos, na ocasião, fomos felizes porque Salvador do Sul estava no momento em que estava comemorando o título de maior produtor de ovos no estado. E isso me ocorreu assim, de fazer uma provocação na época para as Gavi. E quem era presidente na época das Gavi era o empresário Aristides Inácio Fon. Imediatamente ele comprou a ideia e nos patrocinou com a vinda do Anônimo Gourmet José Antônio Pinheiro Machado. Então para nós foi um orgulho muito grande, porque isso depois saiu na grande mídia. E aí eu tenho que também fazer um agradecimento ao Grupo Solar, nos prestigiou montando uma moderna cozinha aqui no Parque Municipal. E diferente do Anônimo Gourmet normal, que ele cozinhava, né? Ele pediu para que Salvador do Sul oferecesse a ele a gastronomia nossa, própria, do município. E aí, na nossa comissão, esteve a nutricionista Claire Forner e a Paula Spade. Então, elas proporcionaram para nós a nossa gastronomia típica aqui de Salvador do Sul, cozinhando nessa cozinha montada pelo Grupo Solar. Então, são esses registros que eu gostaria de fazer, que me chamou a atenção, que deu na época um diferencial. Tá? Então, entre outros também, né, que a gente teve, uma programação extensa. Então, Cátia, eu quero dividir esse momento e parabenizar mais uma vez a 16ª Festur, a comissão de vocês, tá? Porque eu vejo que, de fato, ela inovou muito. Então, vocês conseguiram trazer para Salvador do Sul e para a nossa festa todo um momento especial. Agradecer ao nosso presidente Henrique, vice-prefeito, e agradecer a todos os presidentes que até assim vieram e foram presidentes pelo empenho. Então, é o que eu digo.
a FESTUR hoje está nesse nível por ter iniciado um grande. Muito orgulho, Carlos, em ter participado. Estou sempre à disposição, porque se estamos na 16ª edição, com certeza 12 edições eu participei das comissões. Então isso me orgulha muito. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês e quem está nos assistindo. Uma boa tarde. Obrigada, Beth, pela sua contribuição, que deixou muito claro que a FESTUR nos pisa muitas mãos, né? Quando se faz uma festa, a gente precisa do apoio da comunidade, precisa do apoio do empresário, precisa do apoio da imprensa, tudo para poder dar certo. Então a gente consegue construir um evento desse tamanho. Agora eu vou passar então para o meu colega de profissão aqui em Creu, que foi presidente da 10ª FESTUR. E foi uma FESTUR também histórica, porque além de ser a edição número 10, ela também, o município celebrava naquele ano os seus 50 anos de emancipação. Então, Creu, eu gostaria que cantasse um pouco também dessa honra de estar à frente de uma FESTUR histórica, né? E também como foi o evento para ti. Quero cumprimentar João Carlos Hoffmann, nosso ex-prefeito de Salvador do Sul, presidente, ex-presidente da FESTUR também, em nome deles, a todos que aqui estão, né? Catarina, ontem nós tivemos um espetáculo na abertura da FESTUR, né? Sempre que a gente vai passar depois, está assistindo aqui, né? Que fizeram esse roteiro, né? Compartilhando as suas vivências. E vou te dizer que aquelas suas vivências também, de certa forma, são minhas. E por quê? Porque a primeira FESTUR lá em 1995, há 30 anos, João Carlos Bailer participou da comissão organizadora, e era muito ativo nisso. Em 97 foi presidente junto com o Léo Haas, em 99 também integrou a comissão organizadora, e a gente, adolescente e jovem, vivia isso de perto. E o meu primeiro trabalho, entre aspas, foi na primeira FESTUR. A Beth participou da comissão organizadora, mas o meu primeiro trabalho foi cuidar do estande do jornal NH aqui nesse pavilhão. O jornal NH estava começando a circular. Naquele tempo eu não sabia ainda que eu ia estudar jornalismo, tá? Mas olha a coincidência. Olha a coincidência, né? Cuidei do pavilhão, acho que não estava nem rebocado ainda, né? Mas a gente lembra com muito carinho que foi um acontecimento vir o governador de helicóptero, né? O Antônio Brito, e por culpa do carinho a gente está aqui hoje, né? É uma festa que transformou Salvador do Sul. A administração do Cariz a gente conhece outras transformações, né? E que é importante, né? O progresso, a própria OMA também, a gente tem que reconhecer, começou lá em 93, né? Já tem 32 anos, e eu tive a oportunidade de ser secretário de Cultura, também está tendo aí, né? E a gente acompanhou de perto, fui aluno da OMA, a gente tem também um orgulho, todo um carinho, todo especial pela OMA. Mas assim, então a gente viveu. Mais adiante eu passei no concurso público da Prefeitura, em 2001 para 2002. Na FESTUR da Beth foi a primeira vez que eu participei da comissão organizadora na divulgação. E depois, o mesmo com a Luciane Chies, em 2007, com o Eduardo Inácio Alves em 2009, com o Edelson em 2011, já na comissão executiva. E aí, pela experiência, pela vivência, eu sempre na comissão de divulgação, a gente teve a escolha, o reconhecimento do trabalho para ser o presidente de uma festa que realmente foi emblemática. A 10ª tem o simbolismo, os 50 anos comemorados em 2013, né? E eu recordo que na FESTUR anterior houve melhorias na questão de estrutura do parque. E eu pensei, foi bom e a gente pode fazer ainda mais. E aí, naquela FESTUR, o que a gente recorda, o que a gente compartilha? Não tinha cobertura no calçadão, e a gente botou cobertura praticamente em todo o calçadão, né? Porque a gente queria que os visitantes, os expositores tivessem mais conforto e preferência para se proteger do sol e não da chuva, né? Era o mais importante, né? E deu certo, a gente investiu em shows, eu queria uma programação bem diversificada, porque às vezes, mas vocês trouxeram rock, a gente comprou sertanejo, por que não trouxeram reggae, né? Gostos e amores não se discutem, né? Então a gente procurou fazer cada dia, digamos, num rango musical, ou num tipo musical, né? Aí nós tínhamos o dia da música gaúcha, com a Alma do Pampa e os Ceranos, Marcelo Caminha,
Nós tivemos o sertanejo, então, foi uma grande aposta, foi um show nacional do João Neto Frederico, que era uma incógnita naquela época. A Festur já tinha recebido grandes shows nacionais, eu destaco assim o NX0, o 2007 foi um divisor de águas também, que era cedo de manhã, a gente tinha excursão de Santa Maria na frente do portão aí, era 8, 9 horas da manhã, e o pessoal não conhecia Salvador do Sul, né? O pessoal não conhecia Salvador do Sul, não sabia que dava uma virada no tempo aqui, esfriava de repente, né? E aquelas jovens batendo o queixo de frio. E aí a gente levou essa história para a equipe do NX0, e a equipe do NX0, todas as fãs a entrarem no camarim, né? Não era da minha festa, mas é uma história que eu guardo, assim, porque é importante, sim, que a festa seja para a comunidade, eu acho que é a razão maior, mas turismo, a gente quer que as pessoas venham conhecer Salvador do Sul também, e aquele show foi importante para isso, como outras atrações que aqui passaram. João Neto Frederico deu muito certo, foi um grande público, acho que um dos maiores públicos da história da festa. A gente teve uma noite de sábado maravilhosa, no domingo aquela vez fechamos com chimarruts e brilhação, né? E foi muito emocionante. Aquilo que o Henrique falou faz todo sentido, Catirina. E eu acho que os presidentes, os ex-presidentes vão concordar comigo. Tem noites que a gente dorme mal e tem noites que a gente não dorme fazendo contas, né? Para ver se está tudo certo. E eu sou muito caxias com isso, a gente gosta de acompanhar tudo de perto. E o que a Beth falou também é muito importante. A gente tem que ter uma comissão organizadora muito competente e muito responsável, né? Então eu também tive uma grande equipe. Eu tenho que reconhecer o trabalho na época da secretária Cláudia Fosso, da prefeita Carla, do nosso saudoso Paulo Zilli, deram todo o apoio, deram todo o suporte. A gente teve uma equipe muito dedicada nas mais diversas comissões, né? Infelizmente a Festur foi um grande sucesso, né? E está aí, né? Continua sendo um sucesso. Naquela época teve uma transformação para um show, trazendo um show nacional. 12 anos depois eu já te falei, hoje a realidade é outra, né? E eu acho que foi um acerto fazer a Festur nesse mesmo formato. Vai se manter assim, daqui a pouco transforma de novo, né? Porque a gente sempre quer uma festa melhor e a gente tem que acompanhar as tendências. Há 12 anos atrás, quando eu fui presidente, a tendência era outra. Hoje a gente tem uma nova realidade financeira no país e a gente sabe que quando a coisa é aberta, a primeira coisa que a gente corta é o lazer, né? A gente mantém as necessidades básicas e o lazer a gente só tem que sobrar mesmo. Então, que bom que a festa seja mais econômica. Eu quero cumprimentar as soberanas também. E eu tive uma equipe à corte ontem, eu fiquei emocionado. 12 anos depois, a Dayana, a Michelle e a Grace estavam aí, né, participaram do evento de abertura e a gente recorda muitas histórias. Para essas crianças não tinha mau tempo, elas eram um combustível, um doping para a gente dar aquele algo mais para a Festur, né? E eu quero mandar um abraço todo especial para elas. E sempre estão no nosso coração, com todos os integrantes da comissão organizadora e todos que de uma forma ou outra ajudaram a Festur. Muito obrigado, Cléo. Isso foi, né, quase fez uma bíblia de todas as peças, né? Porque a gente foi lembrando de todos os eventos já realizados aqui em Salvador do Sul. Eu gostaria agora, então, de conversar com uma pessoa que quase é difícil fazer uma pergunta, mas não manter o profissionalismo e conversar com o meu pai, o Camilo Hoffman, então, que foi prefeito, então, na realização da primeira Festur lá em 1995 e também foi presidente da 12ª Festur, realizada em 2017. Eu gostaria que você, então, comentasse conosco como foi, né, participar da primeira Festur, né, contar um pouco daquela correria que aconteceu uma primeira festa e também da experiência como presidente, né? Eu acho que é a única pessoa que foi prefeito numa festa e foi presidente na outra. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Primeiramente quero cumprimentar as soberanas, o presidente Henrique, os demais presidentes da Festur. Preciso relembrar um pouco o que foi a primeira Festur. Assumi a prefeitura em 1993
e a primeira festura aconteceu em 1995. Antes, realizamos uma reunião com o comércio, a indústria, para saber da participação deles na festa maior do município. Foi quando a maioria nos falou que se o município não tivesse prédio próprio, não participaria mais do evento maior do município. Foi então que o planejamento da Prefeitura Municipal era de nós termos um prédio próprio para a realização de nossos eventos. Foi quando planejamos a construção do ginásio poliesportivo. Foi uma luta incansável. O município, então, não tinha os recursos que tem hoje. Hoje tem emenda deputado federal, tem emenda deputado estadual. O município, na época, contava apenas com a arrecadação do município, aquilo que recebia do governo federal e do governo estadual. Mas para atender o apelo de toda a comunidade, foi que decidimos construir um ginásio. Não foi fácil. Os recursos eram muito pequenos, mas realizamos na época a construção do maior ginásio de esportes de todo o Vale do Rio Caí. E por infelicidade, ao menos durante 30 dias, antes da festa, chovia todo dia. Chovia todo dia. Quero até lembrar o finado René de Saint-Vir. Na época ele tinha na granja Encruzilhado do Maratá em torno de 50 funcionários. Foi quando ele cedeu os funcionários à prefeitura para construir o prédio. Mas felizmente o prédio foi construído, é claro, inacabado. Não tinha reboco, muito ainda precisava ser feito. Mas o prédio estava aí para receber a primeira festura. Eu quero registrar aqui também um senhor que morava na cidade de Montenegro, de nome Rubem Hermann, que era conhecido do senhor João Carlos Moeder, que trouxe o senhor Rubem Hermes para Salvador do Sul, e falando do grande potencial do município em termos turísticos e culturais, ele sugeriu para nós o nome de Festur. Foi então que a comissão organizadora, os secretários municipais, toda a sociedade optaram por esse nome. E assim aconteceu a primeira Festur no ano de 1995. Posso dizer aqui, se a Festur tivesse acontecido uma semana antes, o povo teria que vir até a festa de Botas, porque não era possível vir de outro jeito. Tivemos a felicidade, inclusive, de receber o governador Antônio Brito. Dado esse registro, quero falar da 12ª Festur. Muito contente com a convocação do ex-prefeito Marco Aurélio Ecker de presidir aquela festa. E não fugimos da regra, decidimos de organizar a festa nos mesmos moldes como acontecia até então, com grande participação popular, o comércio, a indústria, todo mundo participando com estandes, com grandes shows, e a festa foi um verdadeiro sucesso. Assim eu desejo, Henrique, que os 2 dias que ainda restam, que seja a maior festa já ocorrida em Salvador do Sul.
Quero convidar a todos que estão participando dessa gravação e todos aqueles que ainda acompanharem para não deixar de vir a Salvador do Sul na 16ª Festur. São Pedro provavelmente vai nos dar um tempo bom até o final da festa e assim todos poderão participar com preços módicos, preços agradáveis, poder trazer a família, poder trazer toda a sua comunidade e participar dessa festa que orgulha tanto a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, então, ao Canísio por deixar essa lembrança tão bonita, né, da realização da primeira Festur, que eu acredito que muitos de nós até a gente não sabe, né, desses detalhes, como é difícil, né, algumas coisas acontecem que a gente nem fica sabendo, só tá aí para poder curtir. Eu gostaria agora de chamar, então, a presidente da 14ª Festur, a Valéria Tânia Camilo Ralph, e ela, eu diria que todas as Festur tiveram seus desafios, né? Mas quem encarou o desconhecido, quem encarou uma situação muito complicada foi a Tânia, pois a realização da 14ª Festur se deu durante a pandemia. E fazer essa escolha de fazer uma festa, mesmo que de uma maneira mais simples naquele momento, foi uma decisão acertada, porque a Festur deu muito certo. Mas eu gostaria, Tânia, que você lembrasse como foi a realização da 14ª. Saúdo o presidente da Festur atual, saúdo as soberanas e também saúdo os demais presidentes que aqui se encontram e também a secretária Cátia. Realmente, Cátia, a 14ª Festur foi um grande desafio, porque a gente tinha que estar preparada para um recomeço. Estávamos vivendo o período da pandemia. Fazíamos reuniões semanalmente. Como vamos fazer? Vamos fazer Festur? Como vamos proceder? Todo mundo de máscara e o povo ansioso esperando uma festa, porque eles estavam cansados de ficarem trancados dentro de suas casas. Então, faltando 2 meses para a Festur, decidimos fazer a Festur. O primeiro desafio foi convidar as soberanas Vanessa, Nadine e Eliana para, se elas realmente aceitassem o desafio de fazer mais uma divulgação. E elas prontamente aceitaram. Nós tínhamos uma comissão. Eu digo que eu aqui represento esta comissão. Que era o Igor, o Flauliano, a Ladim Maria Mender, a Elaide, o Diego. Não sei se eu esqueci alguém, mas se eu esqueci, sinta-se citado. E esta comissão trabalhou incansavelmente durante os 2 meses que antecederam o evento. Decidimos fazer uma festa por povo, para o povo e com o povo. E foi, graças a Deus, foi uma decisão acertada, porque a nossa Festur, a nossa 14ª Festur, foi um sucesso. Optamos em trazer somente a gastronomia local, porque nós não sabíamos como iria ser, né? Se o povo ia realmente sair de suas casas ou se nós íamos ficar com um parque praticamente vazio. Shows também, não trouxemos grandes shows, muito menos show nacional. Optamos por trazer shows regionais. E com a nossa cultura
que nós temos aqui em Salvador do Sul, a oficina de artes, com tantas oficinas, com tantos trabalhos maravilhosos, conseguimos engrandecer a 14ª Festur, que para o povo de Salvador do Sul foi um recomeço. Foi uma Festur pequena, mas muito grande para Salvador do Sul, no período em que nós estávamos vivendo. Obrigada, Tânia. Foi realmente muito marcante, né, para que a gente pudesse se reencontrar e foi realmente uma decisão acertada, mas muito difícil, né? Quando se trata de saúde pública, não é uma decisão simples. Eu gostaria muito de agradecer a presença, então, dos presidentes que acompanharam aqui e deixaram esse registro histórico, né? A nossa intenção era, como era uma festa, estamos aqui comemorando 30 anos, então poder fazer esse registro histórico, né, e relembrar um pouco algumas das edições da nossa Festur. Eu quero agradecer novamente a presença das nossas soberanas, que estão fazendo um belíssimo trabalho para a 16ª Festur, tem muito pela frente ainda, e muito obrigada a todos que nos assistiram hoje aqui também no Ginásio Municipal da 16ª Festur. Obrigada.